Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu quero deixar os meus sinceros pedidos de desculpas aqui para vocês. Infelizmente no dia dessa gravação estava bem quente e eu não tive como fazer o vídeo sem deixar o meu ar-condicionado portátil ligado. E todo mundo sabe que esse tipo de ar-condicionado, infelizmente, ele é extremamente barulhento. Então desculpe aí o ruído de fundo, tá? Que vai aparecer um pouco no vídeo. E é isso. Vamos agora para o vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel, seja muito bem-vindo ao canal Aqui Se Fala de Hardware. Nesse vídeo aqui, como vocês estão vendo, é um vídeo diferente do que normalmente eu costumo trazer aqui para o canal, né? Um vídeo que eu vou mostrar um pouco aqui das minhas coleções de placas de vídeo, vamos dizer assim, né? Algumas placas de vídeos clássicas que eu tenho, né? Muitas delas aqui, como é o caso da nossa 570, nunca foi usada para mineração e ninguém sabe que eu tenho uma placa que nunca foi usada em mineração. Então eu vou dizer um pouco aqui a história de cada uma dessas placas que eu tenho, tá? Bom, vamos começar aqui pela mais clássica, né? Que essa aqui já foi uma placa de vídeo top de linha num passado não muito distante, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é distante e não é, né? Essa aqui é uma das clássicas, mas ainda tinha uma placa que era acima dessa, que era com final, se eu não me engano, ou o GTS ou o GTX, alguma coisa assim. Bom, aqui temos uma NVIDIA GeForce 8800 GT, né? Uma placa aqui que ela foi lançada ali nos anos entre 2006 ou 2007 até, se eu não me engano, 2008, né? Até 2009 tinha muita gente ainda usando essa placa de vídeo. Essa placa aqui, pessoal, ela era quase uma topo de linha naquela época, tá? Na verdade, a geração GT em si já foi considerada gerações de placas de vídeo top de linha, né? Essa aqui era um dos modelos, era um modelo abaixo da top de linha, né? E essa placa aqui rodava muitos jogos naquela época, né? Muita gente, inclusive, naquela época ainda usava muito o Windows XP, o Windows 7 começaram a usar, o Windows Vista, enfim. Tanto é que, se vocês olharem, as portas traseiras são bem no padrão antigo, né? Padrão mais clássico, né? Aqui no caso a gente tem duas portas DVI, e se eu não me engano aquela é uma porta, tipo uma PS2 antiga, né? Não me lembro ao certo para que ela servia. E essa placa aqui, pessoal, tem uma curiosidade não, né? Mas muita gente está acostumado aí com muitos gigas, né? Deixa eu tentar focar um pouco aqui para vocês. Essa placa, pessoal, ela tem, vou tentar focar aqui mais um pouco. Como vocês estão vendo ali, ó, ela tem 512 megas de memória, tá? Hoje em dia a gente está muito acostumado aí com placas chegando na casa dos seus 24 gigas, 28 gigas de memória, alguns modelos ali hoje se tornando um padrão, né, 8 gigas, né, como é o caso dessa aqui. Então, pessoal, essa placa aqui é uma placa que era muito utilizada pelo pessoal que jogava naquela época. Uma placa bastante clássica, né? Tem história. Essa placa aqui, pessoal, ela funciona, ela instala driver, tudo certinho. Porém, eu tenho um problema nela, que tá aparecendo as famosas listras coloridas, né? Logicamente, quando eu coloco ela fica tranquila, a imagem fica limpa, instala o driver, fica limpa. Depois de passando alguns segundos ou alguns minutos dela ligada, ela costuma começar a aparecer os artefatos, até o PC congelar e reiniciar. Aí quando reinicia, ela já volta com artefatos e fica no looping, tá? Porém, essa placa ela instala todos os drivers certinho, sem problema nenhum. Ela reconhece no GPU-Z perfeitamente. O problema são os artefatos que acontecem, que eu creio que seja um problema muito comum nessa geração de placa de vídeo da NVIDIA, tá?
Naquela época, se eu não me engano, entre 2006 até 2010, havia muita discussão sobre a questão do chumbo na solda, tá? E nessa época o chumbo ele foi meio que retirado das soldas, mais especificamente nessa geração, até um pouco, eu acredito que da geração 9000, né? Que eles tiraram o chumbo da solda, né? A solda não tinha mais a mesma qualidade, então essas placas era muito comum você ter problemas relacionados a artefatos. Era muito mais comum, tá? Depois de um tempo, logicamente, voltaram com chumbo, né? E só que não nas mesmas quantidades, ainda colocavam o chumbo, né? Mas em uma quantidade muito menor, porque viram que muito provavelmente as soldas sem chumbo estavam muito fragilizadas, né? Então tiveram que meio que voltar, entre aspas, atrás na decisão, colocar o chumbo, mas em uma quantidade muito menor do que vinha, para poder manter uma certa resistência nas partes de solda, né? Bom, então essa placa aqui é uma placa clássica, muita gente não conhece, da geração atual, né? Geração dos anos 2000 vai conhecer essa placa, né? Inclusive tem a pontezinha para SLI, né? Bem clássico da Nvidia, né? Para usar duas placas de vídeo em conjunto dessa aqui, né? Essa placa ela usa memórias DDR3 ou GDDR3, né? É um desses dois modelos. Bom, enfim, então vamos aqui para nossa queridíssima. Não é das melhores, mas também fez bastante sucesso, tá? Essa aqui já é uma AMD Radeon R7 260X. Esse modelo em específico, pessoal, ele tem, a etiqueta não tá aqui porque eu removi, né? Mas ele é a versão com 2 GB de VRAM, tá? Essa placa de vídeo ela saiu com 1 GB e 2 GB. A minha versão é a com 2 GB de memória, tá? E aqui a gente já está falando de GDDR5, né? Ou DDR5, tá? Então, vocês verem como essa aqui é bem antiga. Bom, essa placa aqui, pessoal, a R7 260X, ainda utilizava a arquitetura GCN, né? Para quem não sabe, a arquitetura GCN é uma arquitetura anterior à arquitetura RDNA, né? Hoje presente nas Radeon mais recentes, como a geração RX 6000, RX 7000, a RX 6000, no caso, a geração 6000 usa a tecnologia RDNA 2, né? Enquanto que a 7000, se eu não me engano, é a RDNA 3, né? Bom, enfim, aqui, se não me engano, a arquitetura GCN teve três gerações, né? Essa eu acredito que seja a GCN de segunda geração. Essa geração aqui foi lançada a série 200, que a gente chama, né? Você tinha a R7, R5 230 ou 240, alguma coisa assim. Aí você tinha R7 250, R7 260. Essa aqui, a R7 260X. Aí você tinha a R9, né? Já entrava a linha R9, que seria R9 270, R9 270X, R9 280, 280X, R9 290 e 290X, né? Essa placa, creio eu, que ela e a R9 270X eram os melhores custo-benefício, tá? Na verdade, a 270X era mais procurada naquela época, né? Tinha um melhor custo-benefício que era bem equivalente, por exemplo, a você ter uma Radeon RX 6600 hoje, né? Por exemplo. Então essa aqui ainda ficava um pouco abaixo dessa linha, mas também era muito procurada porque naquela época rodava muita coisa. E essa placa, pessoal, ela foi lançada, se eu não me engano, entre 2013 e 2014, essa geração aqui, né? Que inclusive naquela época a AMD nem tinha os Ryzen. Eu lembro que a AMD sofria muito com os famosos, ou melhor, o famoso soquete M3+, que você tinha os processadores FX, né, linha Bulldozer, né, bicheira, que o pessoal fazia uma trocadilho aí, chamava de processador bicheira, né? Porque naquela época a AMD não conseguia concorrer com a Intel, né? A Intel já estava ali na terceira e quarta geração abrindo vantagem na frente, e a AMD não conseguia concorrer, enfim. Então essa placa de vídeo aqui, pessoal, eu lembro que inclusive a AMD lançou uma tecnologia que inclusive estreou no Battlefield 4, que chamava Mantle, né?
O Mentor era tipo uma espécie de API, como a gente tem o Vulkan hoje. Então a AMD tentou lançar um novo tipo de API para as placas Radeon que chamava Mentor, né? E essa tecnologia permitia dar um desempenho a mais, tal, que no final das contas, hoje em dia, se você usar essa tecnologia no BF4, você vai ver que não tem um ganho de desempenho real. Se você tiver um ganho ali, é tipo 1 ou 2 FPS, o que sinceramente hoje não faz a menor diferença, visto que as placas com DirectX hoje estão bem mais utilizadas, né? Bom, enfim, então essa aqui é uma placa também clássica, né? Também nunca foi usada para mineração, tá? Já tenho até algumas marcas aqui no parafuso das trocas de pasta térmica que eu fazia, né, quando era mais novo. Chegava até com minha cabeça do parafuso aqui, mas enfim. Hoje em dia tem as ferramentas corretas, mas naquela época era um pouco difícil de conseguir as chaves corretas, né? Enfim. E aqui, pessoal, a gente tem a clássica, né, a queridinha do AliExpress, a nossa RX 570. Para quem não sabe, pessoal, essa versão, essa placa ainda usa a arquitetura GCN, mas aqui foi feita algumas correções que fizeram com que essa placa tivesse um consumo de energia um pouco melhor, um desempenho também um pouco mais otimizado em relação a essa geração da GCN. Então essa aqui, vamos dizer assim, ficou por muito tempo como a melhor placa, custo-benefício, e o pessoal que compra o Xeon ou monta um PC do início, essa placa até hoje, ela rende muito em muitas aplicações, muitos jogos. Uma coisa que é surpreendente para essa placa, porque se eu não me engano, essa placa aqui, ela já tem quase, desde o seu lançamento, ela deve ter 7 ou 8 anos de seu lançamento, né? Porque se eu não me engano ela foi lançada em 2016, deixa eu ver, 2016, 2017, alguma coisa assim. Ela deve ter em torno aí de 7 a 8 anos de lançamento, mas é uma placa, pessoal, que, sendo bem sincero, era uma placa que o lançamento dela, ela era muito barata pelo que ela oferecia, tá? Essa também foi a época que a AMD não conseguia concorrer com algumas placas das gerações da Nvidia, né? Nos topos de linha, a AMD já nessa época não tentava concorrer com as top de linha da Nvidia, né? Não sei, não me recordo exatamente se era a série 900, GTX 900 ou GTX 1000 da Nvidia, né? Mas por exemplo, essa placa que eu tenho aqui, essa RX 570, ela tem o desempenho, ela tem o mesmo desempenho da GTX 1060 de 6 GB, tá? A de 3 GB perdia para ela, porque tinha mais coisas que mudavam na versão de 3 e 6 GB, não era só essa questão da VRAM, né? Então essa placa, pessoal, é como se fosse uma 1060 Ti, né? Uma 1060 de 3 GB Ti, né? Um exemplo. Ficava bem assim na 1060 e na 1060 de 3 e 6 GB, né? Ficava sempre no meio termo das duas. Depois, com o lançamento dos drivers, ela foi melhorando. Hoje eu arrisco dizer que a 570, mesmo não tendo mais atualização de drivers, ela está acima da 1060 de 6 GB, tá? Então essa placa seria quase uma 1070. E para quem não sabe, uma curiosidade, a RX 580, que é vendida no AliExpress, logicamente a versão de 8 GB, essa placa teve versão com 4 e 8 GB, a minha aqui é de 4 GB, mas a versão que é vendida no AliExpress, que é a 2048 SP, como 580, é exatamente essa placa, é a 570 na realidade, e não a 580, porque a 580, se eu não me engano, ela tinha 2300 e alguma coisa assim, SP, né, que colocaria acima dessa. Se eu não me engano, a placa que equivale a 580, que é vendida no Ali, é a RX 590 GME, que na verdade ela vai ter o chip da 580, tá? Então essa aqui é a 570 real, não é a que é vendida no Ali. Essa é o chip 570 real, que é equivalente às RX 580 vendido no AliExpress, tá? A diferença é que, como eu falei, essa aqui é a versão de 4 GB e aqui mesmo no Ali é com 8 GB. Mas nada impede, pessoal, dessa placa, vamos supor, alguma empresa que trabalhe com assistência técnica, por exemplo, tem um canal de uns rapazes no YouTube que eu vejo aqui, eu acho que é o Paulo Gomes, alguma coisa assim.
Me desculpe assim o jeito de falar, né? Porque não acompanho muito, mas eu escuto falar que eles estão aumentando os gigas de algumas placas de vídeo. E essa placa, pessoal, ela é a mesma construção da de 8. Então essa placa, mesmo tendo 4 GB, você pode colocar 8 GB aqui, que eu acredito que funcione normal se levar numa assistência técnica, né? Mas enfim, pessoal, eu tenho essa placa, eu nunca minerei com ela, nem na época de pandemia, tá? Nunca minerei com ela. As memórias muito provavelmente são branquinhas, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que é exatamente a versão de 4 GB, né? O parafuso dela aqui já tem o like aqui, já mostra que já foi aberta, porque logicamente eu faço a manutenção das minhas placas de vídeo e eu troco pastas térmicas e thermalpads, tá? Só que dessa vez os parafusos não estão marcados, né? Outra coisa aí que eu aprendi a fazer, né, de forma correta sem danificar nada, né? Você pode ver que a placa, pessoal, ela tá inteiraça, os tubos de cobre brilhando, tá? O backplate inteiro sem nenhuma marca, tá? Bom, enfim, a placa ela é perfeita, tá com a proteção no PC, tá com a proteção das conexões de vídeo, né? E bom, então é isso aqui, nossa 570 guardada, velha de guerra, tá na caixa até hoje, tirei para fazer o vídeo, né? É uma placa que eu não penso em vender, porém se acontecer alguma proposta boa por uma placa que nunca foi de mineração, né? Eu sinceramente eu vou pensar bem, tá, em ver a questão se eu vou vender ou não, né? Enfim. E agora, pessoal, a gente tem a nossa RX 6650 XT, né? Essa aqui, como eu já falei anteriormente, usa a arquitetura RDNA 2, né, de segunda geração. Já possui algum suporte ali para o Ray Tracing, compatível com tecnologias FSR, né, FSR 2, que fazem ali o aumento de quadros, né? E bom, é uma tecnologia aí que todo mundo está usando hoje em dia, que é equivalente, por exemplo, aqui no caso ao FSR, mas a Nvidia hoje possui o DLSS, né? Enfim, essa placa aqui eu adquiri mais recentemente, é o que eu uso no meu PC principal. Eu retirei aqui para fazer o vídeo para vocês, assim como essa e essa já foram do meu PC principal. Hoje essa e essa estão guardadas, na verdade às vezes quando eu estou usando essa no meu PC reserva, né? Mas o PC principal mesmo é essa. Bom, essa placa aqui, se eu não me engano, lançou uns 2 ou 3 anos atrás, né? Uma placa ali também muito boa, pessoal. Essa aqui tem um custo-benefício excelente. Já cheguei a ver, por exemplo, a RX 6600 sem o XT pelo mesmo preço dessa, né? Em torno de 1.400, 1.350. Essa aqui eu paguei em torno ali de 1.449. O que acontece, pessoal? Nessa faixa de preço, para mim hoje, tudo bem, você tem hoje a 7.600. Na época que eu vi a 7.600, inclusive, ela estava saindo por em torno de 1.799, tá? E na verdade, pessoal, não era nem para ter comprado essa placa. Eu ia comprar, a minha intenção era comprar uma RTX 4060, né? Só que na época, infelizmente, o dinheiro não deu, né? Eu tentei conseguir um pouco de dinheiro a mais, né? Com alguns serviços, mas infelizmente houve cancelamento de algum desses serviços e eu não consegui. E como eu estava sem placa de vídeo no meu principal, quer dizer, sem placa de vídeo entre aspas, porque eu tinha essas aqui, no caso S e S, para poder usar temporariamente, né? Mas como eu queria jogar, essa aqui, sendo bem sincero, até daria um caldo legal, mas eu queria já algo mais potente, vamos dizer assim, com tecnologias modernas. Então o dinheiro na época só deu para comprar essa aqui à vista, né? Mas é uma placa, pessoal, que eu acho que também no mesmo molde dessa, essa aqui vai durar muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Porque hoje, pessoal, se vocês pararem para analisar, eles falam muito ainda da 6600. Só que essa aqui, ela tem um desempenho, eu fiquei sabendo, entre 15 até 20% a mais do que a 6600
não XT, né? O que indica que essa placa, pessoal, ela muito provavelmente terá uma vida longa melhor do que a 6600. Eu acredito que essa placa aqui, mais uns 2, 3 anos, ela vai ficar tranquilo, né? Assim como foi o caso dessa, essa placa eu usei por 3, 4 anos, também me serviu bem, né? Logicamente essa placa tem uma eficiência muito melhor, né? Essa aqui também já tem o dobro de VRAM que a RX 570, que essa aqui é 8, né? Bom, pessoal, todas essas placas que vocês estão vendo aqui é um pouco do que eu tenho aqui, um pouco das histórias das placas de vídeo, né? Da mais clássica até uma meio termo, uma mais recente até uma bem recente, né? Então a gente tem um pouco de história aqui. Eu tinha muito mais placas, né? Mas infelizmente alguma delas, né, eu tive que me desfazer, vender para poder comprar outras, né? Inclusive todas essas placas, pessoal, no caso essa e essa, eu tenho todas as caixas originais dessas três aqui, com todos os acessórios originais, os manuais, os adaptadores, os plásticos, né, anti-estática. Eu tenho literalmente tudo que são dessas placas, como é o caso da caixa da RX 570. Tudo que tem aqui dentro é dela, tá? Não perdi nenhum acessório dela que tem aqui, tá tudo guardado. Aqui também a caixa da R7 260X, tudo que veio com ela tá aqui dentro, né? A minha 6650 XT também tá com a caixa aqui, né? Tudo guardadinho, tá? Como se fosse praticamente novo. Bom, pessoal, então esse aqui foi um vídeo aí de um pouquinho da minha trajetória aqui no mundo do hardware, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu costumo trazer aqui no meu canal, né? Nos últimos meses, dias, tenho trazido muito unboxing. Eu percebi que estava ficando uma coisa muito repetitiva e eu precisaria diversificar um pouco os meus conteúdos, né? Eu resolvi fazer um pouco desse para ver se vocês aí aprovam esse tipo de conteúdo aqui um pouco mais voltado pro lado um pouco da história do hardware, né, das placas de vídeo, vamos dizer assim, né? E como eu já coloco no meu perfil do canal, pessoal, eu mexo com informática praticamente desde os meus 12 anos, né? Hoje eu tô com 26, então são praticamente aí 14 anos mexendo com informática, né? Já peguei muito computador antigo, muito computador moderno, já montei, desmontei diversos computadores, então vamos dizer assim, conheço algumas coisas, tenho alguns relatos para contar que, se vocês tiverem interesse, eu posso contar aqui, mas para que eu possa contar para vocês, pessoal, um pouco dessa história, preciso que vocês deem aquela força pro canal, né? Deixe um like, se inscreva, porque isso me incentiva cada vez mais a trazer esse tipo de conteúdo sobre um pouco a história do hardware aqui apresentado para vocês nesse vídeo hoje, beleza? Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.